o capítulo 9, e nós no capítulo 9 do livro A Missão do Espiritismo de Ramatiz, esta obra foi psicografada por Hercílio Maias. Hercílio Maias era um advogado brasileiro, era médium, antes de ser espírita passou por algumas doutrinas, pela teosofia, etc. Este livro analisa o Ramatiz, portanto o espírito que dá as respostas ao médium. Ele analisa os movimentos evolutivos da humanidade desde a sua origem na Lemúria, Atlântida, até aos nossos dias. Eu vou fazer um breve resumo porque está aqui alguém pela primeira vez. Pois, mas isto é constantemente, mas tente captar mais ou menos. Ele estuda os efeitos produzidos pelos vários credos e doutrinas esotéricas, expondo com impressionante argumentação a urgência da doutrina espírita como o despertamento das massas humanas. Efetua ilações convincentes, demonstra que o espiritismo constitui o socorro de última hora que Deus enviou à humanidade, examina sucessivamente os movimentos neste livro, o espiritismo, sempre com estes movimentos, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, a teosofia, e nós estamos hoje no capítulo, salvo erro, 9, a estudar o espiritismo e Umbanda. Pronto, assim é uma breve síntese. Só dizer também, o espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade, da sua crença, do seu nível cultural ou do seu nível social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Pronto, então, espiritismo e Umbanda. Rapidamente, o que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência de consequências morais, como ciência investiga factos, como filosofia explica-os. Mas mais simples é isto, podemos dizer que o espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a relação entre os dois mundos, o mundo terreno e o mundo, o verdadeiro, espiritual. O Umbanda também podemos considerar, é uma religião baseada no culto aos orixás e seus servidores. Os servidores do Umbanda têm alguns nomes, entre crianças, caboclos, preto velho e exos. Estes grupos de espíritos estão na Umbanda organizados em linhas. Cada uma delas tem as suas funções, características e formas de trabalhar bem específicas, mas todas elas subordinadas às forças da natureza que regem os orixás. Assim, o elemento negro trouxe o africanismo, os índios trouxeram os elementos da pagelança, os europeus trouxeram o cristianismo e o kardecismo. Portanto, ela relaciona-se com todas. Podemos dizer que 5 fontes criam o pentagrama do umbandista, que é o cristianismo, indianismo, kardecismo, orientalismo, africanismo. Os seguidores do Umbanda praticam rituais de magia branca, ou seja, aqueles rituais feitos para melhorar a vida de determinada pessoa, e que há uma diferença entre magia branca e magia negra. A magia negra é mal, magia branca é para o bem. Aspectos dominantes da Umbanda: o ritual, variando pela origem das vestes, em geral brancas, altar com imagens católicas, pretos velhos, caboclos, sessões espíritas, formando agrupamentos em pé, em salões ou terreiros. Serviço social constante nos terreiros, finalidade de cura material e espiritual. E então sim, vamos então agora dar continuação ao capítulo 9 e vou entrar na pergunta
Elas não são numeradas, mas a pergunta já está ali, vocês podem acompanhar a leitura. Supomos, portanto, a pergunta é feita por Hercílio Mais a Ramatis, que é o espírito dita-lhe e ele escreve. Portanto, é sempre Ramatis que responde e a pergunta é sempre feita pelo médium Hercílio Mais. O médium pergunta: supomos que os centros espíritas não oferecem as mesmas condições socorristas que são peculiares na Umbanda. Não é assim? Ramatis responde: não é conveniente confundir ambos os géneros de trabalho e função do espiritismo e da Umbanda. O espiritismo abrange o conjunto de criaturas que já se mostram em condições de ativar o seu progresso espiritual independente das formas do mundo. A Umbanda, no entanto, é mensagem endereçada aos homens que ainda requerem o ponto de apoio do rito, das imagens, dos símbolos e do fenómeno mediúnico para focalizar a sua emotividade religiosa. Mas não importa se o indivíduo é espírita ou umbandista, porém, interessa a sua conduta e o seu procedimento junto à humanidade. Ninguém vale pela sua crença, mas sim pelas suas obras. O certo é que o género de trabalho mediúnico de Umbanda elimina o constrangimento dos filhos em pedir as coisas mais absurdas, pois os próprios pretos velhos são bisbilhoteiros e põem-nos à vontade. No entanto, entre pedir e ser correspondido é bem grande a diferença, pois os pais de terreiro, quando instrutores de nível espiritual superior, jamais concedem aquilo que pode perturbar o adestramento dos seus pupilos na matéria. Os frequentadores de centros espíritas já estão advertidos de que não devem efetuar pedidos aos guias que se refiram a coisas materiais, por isso receiam expor os seus problemas e vicissitudes comuns, limitando-se à solicitação de passes e receitas para a saúde do corpo físico. Naturalmente, ignoram que mesmo a assistência dos espíritos, quanto à saúde corporal, não deixa de ser problema de ordem material. Os terreiros atraem mais frequentadores porque os pais de terreiro nada recusam nem censuram, mas ouvem atentamente os filhos nas suas queixas tolas e até nos pedidos mais desavergonhados. Prometem curar os parentes enfermos, disciplinar o caçula rebelde, corrigir a moça doidivana, pôr na linha o esposo volúvel, afastar o feitiço incómodo ou ajudar na recuperação do património material. Arranjam o bugre ou caboclo vigoroso para proteger o novo filho de terreiro, fazem a descarga de maus fluidos sobre as falanges adestradas, receitam os banhos de ervas de limpeza e revitalização do perispírito, orientam sobre o novo rumo de vida e prescrevem obrigações de exercício de virtudes no lar. Os consulentes animam-se com a promessa do novo rumo benfeitor de sua vida, tomam banhos de descarga para desintegrar a crosta de fluidos ruins. A maioria sente-se em segurança com os patuás ou talismãs presenteados pelos pretos velhos. Guarnecem seu jardim com plantas de São Jorge, que propiciam boa defesa, ou plantam a Guiné piu-piu, transformador vegetal que se supõe capaz de sublimar as emanações nocivas. O chefe do lar, para surpresa da família, às vezes, é o primeiro a ter a iniciativa de defumar o ambiente doméstico, a esposa e os filhos, iniciando-se uma nova camaradagem entre os seus componentes e a elevação do clima de pensamentos sob a louvável sugestão dos pontos mentalizados e a recomendação dos pais de terreiro. Portanto, até aqui já podemos ter rapidamente as respostas às perguntas são às vezes bastante extensas e eu estou até a ler um bocadinho depressa para termos tempo de cumprir o nosso horário. Os umbandistas ainda querem ver, como é que eu ia dizer, ainda gostam daquele, digamos, entre aspas, folclore todo. Nós, os espíritas, já não. Mas o que faz um umbandista, a quem ele recorre, são médios a quem recorrem também, recorrem a espíritos, já alguns de elevada categoria, como recorrem os médios no centro espírita. Só que as pessoas ainda têm um nível de formação inferior e então precisam de ver aquilo para poderem acreditar que as coisas se sucedem. Por isso, por exemplo, no espiritismo nunca se ia pôr em causa fazer aqui defumar. Não, isso está fora de causa no espiritismo. No Umbanda, isso ainda é preciso para eles poderem acreditar. Fazem-se essas coisas. Okay?
Isto tem aqui uma notazinha ao 22, portanto, que é um trecho extraído da obra Voltei, do irmão Jacó, que foi psicografada por Chico Xavier. E continuando a resposta, as recomendações do pai de terreiro, encorajado por eles mesmos, o filho então guarda a esperança de se melhorar, resguarda-se cada vez mais na produção de pensamentos contraditórios, habitua-se a ocupar algumas horas por semana em compromissos de treino espiritual, frequenta assiduamente o terreiro, recebendo novas recomendações e advertências, esperança e esclarecimento sobre a responsabilidade humana. Assim ele mesmo dinamiza energias debilitadas, fortifica a sua vontade, corrige as explosões de cólera, quebra o seu orgulho e vaidade, atenta às obrigações humildes e, sem dúvida, termina por sintonizar-se ao nível das correntes superiores, buscando as forças para superar os reveses e as tragédias comuns a todos os homens. Ora, isto é o que também nós recorremos no Centro Espírita. Nós vimos buscar força e alento para superarmos as nossas vicissitudes da vida. Porque se assim não fosse, se tivéssemos tudo feito, qual era o nosso mérito? Não era nenhum. Assim nós, às vezes, precisamos de algum alento para conseguirmos levar adiante as pedras, transpor as pedras que nos aparecem no caminho e resignar e não reclamar e não blasfemar com Deus. Mas porque é que Deus me põe esta pedra agora aqui no caminho? Deus é mau? Não, Deus não é mau nada. A pedra está lá porque é necessário. Então vamos resignar-nos e com força vamos superá-la. Após ganhar no além amigos poderosos e as promessas dos pais de terreiro, que também se comoveram com a sua desdita, prometendo-lhe soluções benfeitoras, fortifica-se realmente, estabelecendo condições favoráveis para a ajuda espiritual. Ademais, à medida que o filho passa a conhecer a justiça da lei do karma e a lógica da reencarnação, porque é que nós reencarnamos? Para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos. Pronto, eles também já... No Umbanda também já entendem isto. Também reduz as queixas e aos poucos se conforma com os percalços da vida, aceitando os efeitos daninhos de suas próprias imprudências pretéritas. Eles aqui também em relação às vidas passadas. Acontece também que os pobres, não conseguindo os recursos financeiros para curar o corpo enfermo, em face dos trastes que dominam a medicação de urgência e as taxas elevadas da medicina oficial, procuram centros espíritas, afluindo nos dias de receituários e ajuda, onde chegam a receber o próprio medicamento sem qualquer despesa. Se não foram os terreiros de Umbanda e a peculiar atividade criativa dos kardecistas, sem dúvida, seria bem maior a estatística de óbitos entre os pobres brasileiros. E agora tenho aqui uma estatística que é engraçada. No Brasil existe um médico para cada 10 mil brasileiros. Ademais, no conjunto dos médicos graduados anualmente pelo diminuto número de faculdades de medicina, 10% não trabalham, pois é filho de pai rico. 10% preferem devotar-se à política para se elegerem deputados. E agora estamos a ver a confusão que está no Brasil a nível político. 10% desiste da profissão médica e ingressa no comércio ou na indústria. 10% candidatam-se a médicos do Exército ou da Polícia. Outros 10% fracassam na profissão, pois transformam a medicina em tábua de negócio cirúrgico e dedicam-se ao aborto organizado ou mal conseguem receitar uma aspirina. Dos 50% restantes, só metade encoraja-se a irem exercer a profissão para o interior dos estados do Brasil. E ainda há quem deseja acabar com o receituário espíritico e o curandeirismo do Umbanda. Uma nova pergunta de Ercílio Mais a Ramatis. Mas não é censurável que os frequentadores de Umbanda visem principalmente a solução dos interesses materiais? E aqui nesta pergunta, nós também podemos chegar a um centro espírita e pedir isso, mas Deus, que é quem concede tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Se merecermos o pedido que fizermos, se merecermos, nós temos. Se não merecermos, não vamos ter, porque Ele sabe o que é bom para nós.
Ramatis responde a esta pergunta. Sem dúvida, não compete aos guias ou mentores de quaisquer espécies de trabalhos mediúnicos a função prosaica de pitonisas encarregadas de solucionarem as complicações materiais de seus pupilos. Ora, o que é aqui a pitonisa? A pitonisa são videntes, ou então, se recuarmos lá atrás no tempo, podemos dizer que era uma sacerdotisa de Apolo. Apolo era o deus grego do sol, da luz e das artes. Isso deve ser da alçada e da iniciativa dos próprios encarnados, a fim de não atrofiarem o seu discernimento espiritual, tão necessário no aprendizado educativo no mundo físico. Mas os pais de terreiro também são espíritos sábios, amorosos e tolerantes, que jamais desiludem ou censuram os filhos e perdoam-lhes as solicitações até censuráveis através do amor, da compreensão e subordinação ao conceito de que faz aos outros o que queres que te façam. Ora, se todos nós vivêssemos num mundo em que antes de agirmos, qualquer pessoa, antes de agir, pensasse: se me fizessem eu gostava, então faço, não gostava, não faço. Vivíamos, já estávamos se calhar num mundo de regeneração e não num mundo de provas e expiações. E eles ouvem afetuosamente os problemas aflitivos dos encarnados e respondem sem lhes deformar o verdadeiro sentido da vida humana. Então, consolam os aflitos, reanimam os fracos e auxiliam até onde lhes permite o bom senso espiritual. Os pretos velhos também contam suas dores passadas e glorificam o sacrifício de Jesus por amor aos homens, valorizando o sofrimento humano como fundamento da felicidade. Aliás, ainda são os escravos humildes que na terra afeiçoaram-se tão ternamente ao Senhor e à Sinhá. Quem vê novelas brasileiras, sobretudo uma que agora está a passar novamente, a Gabriela, ou a Escrava Isaura, recordam-se destes termos, o Senhor e a Sinhá. Criando-lhes os filhos sob o mais externo amor. Os equívocos censuráveis de Umbanda não são próprios dos pretos velhos, índios ou caboclos, mas decorrem da culpa dos frequentadores que ainda pretendem escravizar essas almas simples e humildes como procuradores gratuitos dos seus interesses censuráveis no mundo espiritual. Outra nova pergunta. Conforme explica o Espiritismo, a Terra é uma escola de educação espiritual que adestra as virtudes da alma através das dificuldades e iniciativas humanas. Por isso, censura-se a Umbanda, que resolve coisas materiais dos seus filhos, mas atrofia as energias do espírito. Que dizeis? Ramatis passa a explicar. Tudo depende do ponto de vista como encarais tal assunto, pois, se os fins são os mesmos, não se deve censurar a diferença dos meios empregados na ajuda, quer do Umbanda ou do Kardecismo. Exemplifiquemos. Certa esposa desesperada roga encarecidamente ao preto velho de Umbanda para ajudar o seu marido desempregado a conseguir um emprego para sustentar o lar. Sem dúvida, isso é censurável sob o conceito kardecista. Aqui kardecista refere-se às pessoas que seguem Kardec, pois trata-se de um pedido de ajuda material, cabendo ao homem desempregado a iniciativa de procurar o emprego desejado sem recorrer aos espíritos desencarnados. No entanto, junto à mesa kardecista, onde se proíbe ou se censura as rogativas de ajuda material, outra esposa angustiada também solicita ao guia espiritual do espírita uma receita para curar o seu esposo enfermo, cuja ausência do serviço há alguns meses está causando graves dificuldades financeiras no lar. Indubitavelmente, tanto o pedido de emprego feito diretamente ao preto velho de Umbanda como a receita ao guia do centro espírita só tem um objetivo: ajudar ambos os desempregados a voltarem ao emprego. A diferença é que o preto velho indica o emprego diretamente para o primeiro consulente, enquanto o guia espírita prescreve o remédio
que devolva a saúde ao segundo e lhe proporciona o ensejo indireto também voltar ao serviço, mas na verdade, em ambos os casos, os pedidos são de ajuda material. E são colocados de maneira diferente, mas o fim era o mesmo. Nova pergunta. Mas é lícito que os frequentadores de Umbanda solicitem aos pais de terreiro para afastarem noivos ou noivas dos filhos porque são empobrecidos, demitirem chefes antipáticos nas repartições públicas, fornecerem dados sobre tesouros enterrados, preterirem direitos alheios ou auxiliarem em negociatas censuráveis? Ramatis responde, bem, isso não é Umbanda, mas Quimbanda. É uma variação negativa do Umbanda ou Quimbanda. Ou seja, é feito por espíritos menos bons. Para não dizermos maus espíritos, não, por espíritos menos bons. Não é trabalho para espíritos umbandistas, mas serviço censurável para os quimbandeiros. Esta resposta foi breve. Ou seja, se uma pessoa recorrer e atendendo às afinidades, se estiver em sintonia com maus espíritos, com espíritos menos bons, as coisas podem funcionar, portanto, ao contrário, e aí caímos podemos estar afinizados com espíritos sombeteiros, eles aí brincam connosco e nós deixamos completamente iludir depois. Portanto, nova pergunta. Qual é a diferença entre a prática de Umbanda e Quimbanda? E Ramatis responde, o mesmo de kardecismo e baixo espiritismo. A doutrina de Umbanda, apesar do seu ritualismo e processo de ação direta na fenomenologia do mundo material, define-se por um trabalho a serviço do bem. Mas a negociata inescrupulosa de despachos nas encruzilhadas, cobrança mercenária para melhorar negócios, os trabalhos para juntar ou separar casais, afastar patrões desagradáveis, obter promoções prematuras, derrotar competidores ou eleger candidatos políticos, tudo isso é considerado quimbandismo, porque opera em detrimento do próximo. Conforme já explicámos, Quimbanda ou Quimbanda era o nome do grande sacerdote dos negros bantos. Bantos é um povo, espécie de médico, oráculo, conselheiro, juiz e experimentado feiticeiro, cujo poder sobrepujava o do próprio rei da tribo, mas, à medida que as crendices e rituais bárbaros africanos se foram misturando de outros ritos e práticas estranhas, no Brasil, sob a influência católica e ameríndia, também adquiriram um sentido deliberadamente benfeitor. Então, os seus cultores acharam necessário diferenciar o novo sincretismo religioso, libertando da matriz onde se gerou, e então surgiu a Umbanda como denominador da magia branca ao serviço do bem. À medida que os trabalhos de Umbanda se definam num curso benéfico, o cognome Quimbanda, do velho sacerdote banto, passou a ter um sentido pejorativo, indicando a prática da magia negra. Daí a tradição que se firma dia a dia de que todo o labor benfeitor é umbandismo e todo o trabalho de magia maléfica é quimbandismo. Em ambos os casos, tenta-se definir os extremos do bem e do mal no serviço e oculto através de processos mágicos. O umbandista é o médium, o cavalo, o mago, o filho de terreiro, que só deve praticar o bem. O quimbandeiro é o médium, o cavalo, o mago ou o filho de terreiro, que só pratica o mal. O primeiro é um intérprete da linhagem angélica, o segundo é o marginal, o feiticeiro ou discípulo da linhagem diabólica. Obviamente, o verdadeiro umbandista só aceita serviços em benefício do próximo, enquanto o quimbandeiro mobiliza poderes mediúnicos e energias ocultas para oferir vantagens pessoais, embora prejudique o próximo. É o marginal de Umbanda, tal qual o médium inescrupuloso e exilado da seara espírita. Ambos não merecem crédito.
confiança ou assistência de boa qualidade, pois invertem o sentido benfeitor das iniciativas do mundo espiritual e, após desencarnarem, pagarão bem caro essa traição no mundo carnal. E acontece com médios que se dizem espíritas, há muitos anúncios nos jornais que resolvem todos esses problemas e uma pessoa paga. Quem faz isso, esses médios, entram num chamado crime de simonia, ou seja, estão a negociar com um dom que nos foi dado. A mediunidade é um dom que Deus nos dá para pôr-nos ao serviço do bem e não para fazermos coisas ao contrário. Nova pergunta de Hercílio Mais a Ramatis. Mas aprovais a mistura de interesses materiais e espirituais tão comuns nos terreiros de Umbanda? Ramatis responde: não aprovamos quem abdica do seu discernimento e treino espiritual para resolver comodamente todos os seus problemas de ordem material, pois a Terra é uma valiosa escola de educação espiritual. Há que manter o senso combativo diante das vicissitudes, a persistência nos objetivos superiores, a fé nas instituições religiosas e espiritualistas do mundo, a fim de não se estiolar o senso da iniciativa individual. Nem os umbandistas esclarecidos aprovam os pedidos nos terreiros que visam soluções de negócios, preterições nas repartições públicas, bons casamentos, promoções prematuras, bons empregos. Ramatis às vezes repete-se nas perguntas. Afastamento de patrões resingões, busca de tesouros enterrados ou vitórias políticas. Isso enfraquece o homem no seu senso diretivo espiritual e amolece-lhe as fibras diante das experiências futuras que treinam o domínio angélico sobre a carne. No entanto, jamais podemos julgar os atos do próximo, porque em sua situação desesperada ou desânimo arrasante, talvez nós agíssemos como eles. Por isso é que nós costumamos dizer, nunca julgues. Há tragédias, acontecimentos imprevistos e tão terríveis na vida do ser humano que a cultura, a crença religiosa, a força moral e espiritual não conseguem impedir de cairmos no erro. Homens honestíssimos têm roubado para alimentar a família e mulheres dignas têm-se prostituído por amor aos seus filhos. Há momentos em que o homem se agarra a qualquer pedaço de tábua que o ajuda a manter-se à tona, embora isso lhe custe a edificação proveitosa de uma existência, pois a fraqueza e a imperfeição são próprias dos terrícolas, pobres alunos que ainda mal soletram a ABC do espírito em sua vida na face da crosta terrestre. E neste sentido há provérbios populares de profunda significação, advertindo-nos sobre o julgamento precipitado contra o próximo, como este: nunca diga desta água não beberei, ou ainda, o roto ri do maltrapilho. Tanto os kardecistas como os umbandistas são seres humanos, portadores dos mesmos defeitos e virtudes. A única diferença é que nos terreiros os frequentadores ficam à vontade, pedem sem constrangimento, e nos centros espíritas são proibidas as solicitações de ordem material, mas tanto os umbandistas exploram os pais de terreiro até onde eles suportam, como os kardecistas exploram os guias no receituário, nos passos fluidos para a saúde corporal e no afastamento de encostos. Assim como certos umbandistas vão aos extremos das solicitações, mais fúteis e censuráveis, os centros espíritas ficam lotados nos dias de receituários, de operações fluídicas, irradiações ou curas à distância. Os pedintes espíritas também desperdiçam longo tempo dos seus bons amigos espirituais e poucos fazem jus ao auxílio que pedem, e não se conformam quando o guia apenas lhe prescreve um bilhete fraterno: meu irmão, tenha fé e ânimo nos seus amigos espirituais, estamos-lhe socorrendo. Poucos aceitam o convite à oração sob a égide do Evangelho de Jesus. Desejam e buscam soluções fáceis e miraculosas para os seus incômodos físicos. Aqui também temos uma notazinha que, quando atendiam afanosamente o receituário homeopático,
havia pessoas que não iam buscar as receitas, etc. E ficavam lá, tinham lá aí, depois quando deviam ir buscar as receitas não iam, ou quando iam muitas vezes, depois não as iam aviar. Nova pergunta. Em consequência, na Umbanda, os filhos de terreiro podem fazer quaisquer solicitações? Ramatis responde: malgrado a complacência dos pretos velho, lealdade dos bugresou, simplicidade fraterna dos caboclos, na mesma proporção de facilidades com que os pais de terreiro concedem bens e soluções aos filhos. Eles também ministram os corretivos indispensáveis, ou ceroladas. Quando lhes é preciso dar na cabeça, é o termo aqui da cerolada, se for preciso dar-lhes na cabeça, os pais de terreiro também dão. Quando os filhos saem da unha dos compromissos assumidos, a Umbanda é a espada de dois gumes. A quem muito pede, muito lhes será pedido. Os espíritos kardecistas, no entanto, não são submetidos à prova deliberada das tentações do mundo, como é peculiar da iniciativa dos pais de terreiro, porque a ajuda junto às mesas também se restringe mais propriamente no campo da saúde corporal e psíquica, em vez de soluções ampliadas ao património do mundo físico. Nova pergunta. É certo que a Umbanda faz conluio com falanges malfeitoras no espaço, a fim de conseguir melhorar êxito nos trabalhos de desmanchos de feitiços e magia negra? Ramatis responde: realmente, na Umbanda, doutrina que opera no seio da fenomenologia mais densa e repugnante do astral inferior, certas vezes os pais de terreiro precisam negociar com as chamadas falanges da esquerda a fim de conseguirem o desmancho da magia negra ou feitiço muito complexo. Isso às vezes, isto aqui, para vos dar rapidamente, acontece também numa sessão mediúnica. Se um espírito obsessor tiver muito, também é complicado fazê-lo compreender que não deve estar a fazer obsessão sobre aquilo. Também não é fácil. A magia negra ou feitiço muito complexo, tal qual a polícia do mundo convoca um arrombador para abrir o cofre de que ninguém conhece o segredo. Os espíritos da esquerda, mais habituados ao mal, são entidades primárias que obedecem cegamente aos seus chefes sem lhes indagar dos objetivos ou intenções, desde que lhes seja feita a paga da praxe ou obrigações secundárias da magia africana. A eles pouco importa fazer o bem ou o mal. São instrumentos inconscientes nas mãos dos magos ou feiticeiros que aceitam as encomendas dos interessados e verdadeiros responsáveis pela continuidade dessa prática nefasta que é a magia negra. As falanges cumprem a vontade desses magos ou chefes, assim como os carregadores de uma garra ferroviária transportam indiferentemente uma caixa contendo medicamentos salvadores ou uma bomba relógio. A Umbanda opera nos desvãos nauseantes do subsolo astralino, no foco convergente das forças violentas e selvagens da criação inferior, enquanto o espiritismo não mexe com formigueiros tão perigosos, pois a sua atividade no plano mental é menos acessível à investida agressiva dos magos das sombras. As falanges de Umbanda são agrupamentos de espíritos valentes, heróicos e experientes que submergem nos pântanos da astralidade do planeta, a fim de neutralizar energias virulentas, desmanchar trabalhos de magia negra e reconduzir as vítimas à normalidade da vida física. São espíritos algo semelhantes aos serventes humildes que abrem valas para as fundações dos alicerces dos nossos grandes edifícios. Inúmeras vezes, os trabalhadores de Umbanda recebem ordens do alto para socorrer determinados seres ou livrá-las das amarras dos maus fluidos da magia negra. De outra feita, são solicitados para proteger determinados centros kardecistas. Reparem que Umbanda, considerado se calhar um pouco mais inferior, vem proteger centros espíritas, defendendo-os contra entidades agressivas que atacam os labores mediúnicos de fenómenos físicos, tipologia ou de operações transcendentais. Mais outra pergunta. É verdade que espíritos de elevado quilate espiritual também participam nas falanges de Umbanda
habilmente disfarçados sob a forma de cascões de pretos índios ou caboclos, ramatis, realmente, espíritos de elevada estirpe sideral operam nas atividades de Umbanda. Alguns deles foram até canonizados pela Igreja Católica e outros são conhecidos nas próprias sessões do Espiritismo Kardecista. Embora sejam entidades de luz, disfarçam-se, para não dar tanto nas vistas no Umbanda, disfarçam-se sob o invólucro de cascões perispirituais, evocados de sua configuração no passado e misturam-se às falanges primitivas de Umbanda, habituando os seus comandados à prática do bem. Alguns espíritos superiores mais audaciosos e heroicos chegam a penetrar nos agrupamentos de quimbandeiros, minando os processos da magia negra e semeando bons propósitos, embora cumprindo todas as exigências e superstições próprias da lei da magia africana. A sua atuação à guisa de pontas de lança, comandadas pelo mundo angélico, enfraquece as hostes malfeitoras dos magos negros num trabalho perigoso, pertinaz e exaustivo, que resulta em verdadeira sabotagem em favor do bem. Nova pergunta, que se deve entender por cascões usados pelos espíritos de luz no seio da Umbanda? Esse conceito não é mais próprio da teosofia? E Ramatis responde, conforme explicara Helena Blavatsky, esta senhora, eu fui pesquisar quem era, que não sabia, confesso a minha ignorância, e esta senhora era uma escritora russa que sistematizou a teosofia moderna e foi cofundadora da Sociedade Teosófica. Portanto, conforme explica Helena Blavatsky, e é a crença de todos os teosofistas, eram cascões com certa inteligência instintiva herdada após a morte dos seus donos, que se comunicavam nas sessões mediúnicas em vez de espíritos desencarnados, conforme preceitua o Espiritismo. No entanto, o próprio Olcott, um dos mais íntimos de Blavatsky, mais tarde admitiu que ela havia se equivocado. Mas no caso dos espíritos de luz, que usam cascões para se comunicarem nos trabalhos de terreiro do Umbanda, o acontecimento nada tem a ver com a teoria da sociedade teosófica esposada por Blavatsky e bastante ingênua. Desnecessário dizer-vos que o instrumento mais poderoso e eficiente do espírito imortal é a mente. Nada se faz ou se cria antes de o espírito operar no plano mental e ajustar-se à energia necessária para lograr seu empreendimento no campo físico. O poder mental cria e destrói, redime ou infelicita, tanto pode ser exercido para o bem como para o mal. Os mundos físicos, na realidade, são os produtos materializados daquilo que Deus pensou em sua mente divina. Igualmente, o homem também é o produto de sua atividade mental, pois é o resultado exato do que pensou e praticou. Assim, os espíritos de elevada categoria espiritual, poderosos no usufruto do seu poder mental, conseguem mentalizar suas antigas formas perispirituais de índios, pretos, caboclos e demais configurações primárias já vividas no passado. Então, eles adaptam-se às características peculiares das falanges de Umbanda, aceitando o sacrifício de envergarem as indumentárias grosseiras e primitivas, a fim de enfraquecerem as atividades dos magos negros. Os médios cabômonos e demais íntimos dos terreiros passam a conhecer esses espíritos superiores travestidos em cascões ou formas primárias, como os pais de segredo ou pais de mironga. Ou seja, estes espíritos vêm em missão ajudar ali no Umbanda. É uma missão a que eles se sujeitam. Penso que vou entrar na última pergunta. Devemos admitir que todos os índios, caboclos e pretos velhos participantes do Umbanda são entidades de luz? Ramatis responde, as legiões e falanges do Umbanda são constituídas de índios, caboclos, pretos velhos e negros africanos, sob o comando de pajés, caciques, babalôs, chefes e pais de segredo, sendo estes últimos minorias. Os pais de segredo acho que é talvez a categoria mais elevada de espíritos que os defensores de Umbanda consagram. Os demais espíritos primitivos, desconfiados, agressivos e mesmo vingativos, caso os encarnados abusem de sua ingenuidade ou submissão, lembram as próprias forças agrestes
da natureza que tanto destroem como produzem toda a sorte de benefícios. Em geral, os pretos velho, as mães pretas, tiazinhas e vovozinhas são afáveis, compreensíveis e serviçais, prestando bons serviços aos filhos de terreiro, como já faziam na terra quando eram escravos dos brancos. Nova pergunta, afinal não era a última. Queremos que os pais de segredo, devido à sua condição espiritual superior, devem ser incondicionalmente tolerantes e amorosos? Não é assim? Ramatis diz: há casos em que o pai de segredo é mais severo que o próprio preto velho, original da África ou antigo escravo no Brasil. Isso é evidente porque as falanges e legiões de Umbanda só prestam submissão e obediência aos chefes que se mostram à altura dos acontecimentos mais graves. No mundo espiritual, não graça à desordem que há nos agrupamentos de encarnados, porque os espíritos angélicos que os dirigem, embora bondosos e compreensíveis, também providenciam o corretivo necessário para restabelecer a harmonia perturbada. Não há espírito de luz mais refulgente, sábio, justo, poderoso e magnânimo que o próprio Criador. No entanto, apesar de sermos seus filhos amados, nem por isso Ele nos livra da dor, das vicissitudes humanas e corretivos. Por isso é que Deus nos dá o livre-arbítrio e nós fazemos dele o que queremos. Carlos, quando optamos por caminhos obscuros ou objetivos nefastos. Não, tenho mais uma. De que modo os umbandistas podem distinguir os pais de segredo dos verdadeiros índios, caboclos, pretos velhos e negros africanos? Ramatis diz: os espíritos primitivos comandados pelos pais de segredo não têm esse discernimento suficiente para aferirem a graduação espiritual dos pais de segredo, assim como os homens insensíveis só puderam avaliar a sublimidade de Jesus depois da sua morte sacrificial. O pai de segredo também é um chefe energético e poderoso que comanda suas falanges sem hesitações e em certas circunstâncias ele desaparece de um momento para o outro sob o espanto e temor de seus dirigidos, assim como um homem versado em latim e familiarizado com os costumes dos conventos consegue passar por frade entre os verdadeiros frades. O pai de segredo não desperta suspeitas porque é um espírito perfeitamente adestrado em todas as artimanhas dos filiados de Umbanda. Há espíritos superiores tão abnegados, esclarecidos e hábeis que conseguem interferir nas próprias linhas de Quimbanda sem despertar qualquer suspeita. Os cavalos, cambonos ou umbandistas iniciados na simbologia dos pontos cantados ou riscados, na palestra a seguir vão saber o que são pontos cantados. Sabem distinguir perfeitamente quando é um pai de segredo que se manifesta no terreiro em vez de espírito primário e participante autêntico das falanges da lei de Umbanda. Há convenções, sinais e símbolos nos seus pontos cantados e riscados que identificam perfeitamente a condição de pai de segredo operando junto dos homens. E desculpem ter sido tão maçador e obrigado por me terem escutado.